Nós estamos em uma era social de combate ao bullying, e com o Vini, o que estamos vendo em campo é bullying. Essa frase não é de um comentarista de redes sociais. Ela veio de José Mourinho minutos após o apito final. O placar de 2-1 contra o Real Sociedad pode sugerir uma estreia apertada, mas a verdade é muito mais profunda. O que vimos no RCDE Stadium foi um Real Madrid esquizofrênico. O time mais técnico do mundo por 25 minutos e uma equipe perdida em um gramado que, nas palavras dos próprios jogadores, era uma completa merda. Hoje vamos dissecar o plano de Mourinho, o gol de laboratório que abriu o placar e como um garoto que mora no CT e divide o café da manhã com o Special One, evitou uma crise logo na primeira rodada. Mourinho não voltou para Madrid para ser previsível. A grande dúvida era Arda Güler ou Jude Bellingham. O português respondeu com os dois, e por 20 minutos foi poesia em movimento. A estrutura inicial era fluida. Denzel Dumfries atacava o corredor direito como um ponta, permitindo que Güler centralizasse para criar. No gol, aos 9 minutos, vimos o dedo da comissão técnica. Uma falta, ensaiado exaustivamente em Valdebas. Güler colocou a bola com a mão na cabeça de Bellingham. Mourinho não comemorou com os jogadores. Ele correu para abraçar seu staff. Era a validação do laboratório. Na zaga, a dupla Konaté e Huijsen trazia a imposição física que Mourinho exige. Konaté foi um monstro, limpando as jogadas com uma autoridade que há muito não se via. Mas tudo começou a ruir por causa de um detalhe físico. O futebol é um jogo de ritmos e o Real Madrid perdeu o dele. Após os 25 minutos, o cansaço da pré-temporada bateu. Jogadores como Bellingham e Mbappé, que tiveram apenas uma semana de treinos após a Copa, simplesmente pararam de pressionar. E aqui entra o fator extracampo. O gramado estava horroroso. Vimos pedaços de grama voando a cada arrancada. Bellingham quase estourou o tornozelo em um buraco. Quando-lhe o zagueiro Huijsen precisou de atendimento por um sangramento, o Real Madrid desconectou. A Real Sociedad percebeu o buraco entre Bernardo Silva e Valverde e castigou. O gol de Cala foi uma falha de comunicação coletiva. O domínio estético tinha dado lugar à sobrevivência física. Vamos falar do elefante na sala. Vinícius Júnior sofreu 8 faltas. Mas não olhe apenas para o número, olhe para o método. Mourinho identificou um rodízio estratégico. Cala, o autor do gol deles, deu um chute em Vini logo aos 2 minutos, sem bola, sem contexto. O árbitro Sánchez Martínez ignorou. Isso deu carta branca para o Real Sociedad. É o bullying tático. Um jogador bate, outro provoca, um terceiro faz a falta tática e recebe o amarelo, só para ser substituído em seguida. Vini Júnior caiu na armadilha. Ele se descontrolou, brigou com a arbitragem e perdeu o foco no jogo. Mourinho foi clínico na coletiva. Ele sabe que Vini não é um santo, mas denunciou o padrão. O Real Madrid precisa decidir se vai apenas reclamar ou se vai proteger seu melhor jogador com uma estrutura que não o deixe isolado contra 3 marcadores. Com o jogo empatado e o cronômetro voando, Mourinho olhou para o banco e chamou o seu vizinho. Carlos Espí é a história mais fascinante dessa estreia. Ele não mora em uma mansão em La Finca. Ele mora nos quartos da cidade esportiva de Valdebas. Mourinho revelou que toma café, almoça e janta com o garoto todos os dias. Essa proximidade criou uma conexão de confiança absoluta. Enquanto Mbappé lutava contra a própria pontaria, perdendo uma cabeçada clara que um 9 de elite não pode errar, e saía da área o tempo todo, o time estava órfão de presença. Espí entrou para fazer o básico que o futebol de alma exige. Ele fixou os zagueiros, fez o pivô e nos acréscimos estava lá. No lugar certo. Um gol de centroavante puro. É a vitória da fome sobre a grife. Espí fez em 10 minutos o que as superestrelas não conseguiram em 90. Mas nem tudo é festa. Existe uma tensão no ar sobre a gestão de Mourinho. A substituição de Arda Güler foi o momento mais polêmico. Ele era o melhor criador em campo, o responsável pela bola parada perigosa. Ao ser retirado, as câmeras flagraram o desabafo. Always me. Sempre eu. A pergunta que fica para os próximos jogos é: Mourinho criou uma classe de intocáveis. Manter Mbappé e Vini Júnior, que estavam visivelmente esgotados e tecnicamente imprecisos, e tirar o jovem que estava produzindo é um risco político. Hoje, o 4-2-4 desesperado de Mourinho funcionou, mas contra times mais organizados, esse desequilíbrio pode ser fatal. Mourinho está protegendo o vestiário ou sacrificando a meritocracia. A vitória por 2-1 foi um triunfo do caráter, da alma que Mourinho tanto pregou na coletiva. Mas o diagnóstico tático é urgente. O time não tem pernas para sustentar a pressão alta por mais de meia hora. Para o próximo jogo, a expectativa é de mudanças.
Cucurella deve assumir a lateral esquerda para dar a solidez que Carreiras ainda não possui. A evolução física de Alexander-Arnold também será chave para que o meio-campo não fique tão exposto quando Bernardo Silva for caçado. Mourinho voltou e, com ele, voltou o barulho. O Real Madrid venceu, mas o rascunho ainda tem muitas rasuras. O efeito Espi deu fôlego ao projeto, mas a guerra contra o bullying de Vini e o encaixe de Mbappé são os verdadeiros desafios que definirão se este Real Madrid será uma máquina de títulos ou apenas um amontoado de talentos sobrevivendo no grito. A era Mourinho 2.0 começou, com alma, com sangue e com um vizinho artilheiro. Até a próxima análise. E lembrem-se, no futebol de elite a tática ganha jogos, mas a alma e um bom 9 ganha campeonatos.